Pense como rico. Como investir mesmo sendo pobre? Investir dinheiro não é apenas sobre números, gráficos ou cálculos complicados. É, antes de tudo, sobre comportamento, disciplina e visão de futuro. Muitos acreditam que investir é coisa de gente rica, de executivos de gravata que entendem de bolsa de valores. As Eduard Feldberg, conhecido como primo pobre, mostra que essa ideia é um mito. Ele ensina que é possível começar pequeno, com pouco dinheiro, e ainda assim trilhar o caminho da liberdade financeira. Ser primo pobre não é uma condição permanente, mas um estado de aprendizado. É viver com limitações, mas não com desculpas. É ter consciência de que o pouco que você tem pode ser transformado em muito, se bem administrado. Este vídeo é inspirado nas informações e nos pilares da forma como o primo pobre investe. Mentalidade, organização, reserva de emergência, constância, escolhas inteligentes, erros a evitar e... Vamos lá. A mentalidade do primo pobre. Tudo começa na cabeça. A forma como pensamos sobre dinheiro define nossas ações. O primo pobre não se coloca no papel de vítima. Ele entende que não nasceu em berço de ouro, mas que pode mudar sua história com escolhas inteligentes. Ele não acredita em atalhos mágicos, em promessas de enriquecimento rápido, em loterias ou em golpes disfarçados de investimentos. A mentalidade do primo pobre é construída sobre 3 pilares: disciplina, paciência e constância. Ele enxerga cada real como uma semente. Uma semente não cresce do dia para a noite, mas se bem plantada e cuidada, vira uma árvore capaz de dar frutos por toda a vida. O dinheiro, quando investido, é exatamente assim, exige tempo e cuidado. Outro ponto essencial é o controle emocional. Enquanto muitos entram em pânico diante de crises, oscilações de mercado ou notícias negativas, o primo pobre se mantém calmo, lembrando que os grandes resultados vêm de longo prazo. Essa visão realista, sem ilusão, é a base que sustenta todo o processo. O primeiro passo: organizar as finanças. Investir sem organização é como construir uma casa em terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. O primo pobre sabe que antes de aplicar, precisa entender para onde seu dinheiro está indo. Ele anota despesas, separa gastos fixos e variáveis e identifica onde estão os vazamentos financeiros, aqueles pequenos gastos diários que parecem inofensivos, mas ao fim do mês consomem boa parte da renda. A estratégia é simples, mas poderosa: gastar menos do que ganha. Parece óbvio, mas é o ponto em que a maioria tropeça. Muitos gastam sem consciência, acreditando que o cartão de crédito é extensão da renda. O primo pobre não cai nessa armadilha. Ele entende que gastar mais do que se recebe é abrir a porta para dívidas. Com organização, surge clareza. Ele define prioridades. Aluguel, alimentação, transporte e saúde vêm antes de luxos e supérfluos. Essa hierarquia permite separar uma parte do que sobra, por menor que seja, para iniciar os investimentos. Reserva de emergência, a blindagem contra imprevistos. Antes de pensar em bolsa, criptomoedas ou fundos imobiliários, o primo pobre cria sua reserva de emergência. Ele entende que a vida é imprevisível. Perder o emprego, ter uma despesa médica ou precisar consertar o carro são situações que podem acontecer a qualquer momento. Sem reserva, esses imprevistos se transformam em dívidas, porque a solução imediata será recorrer ao cartão de crédito ou ao cheque especial que possuem juros altíssimos. Com a reserva, no entanto, esses eventos deixam de ser tragédias financeiras. A regra é simples: a reserva deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas básicas. Esse valor é guardado em aplicações seguras e de fácil resgate, como Tesouro Selic ou CDBS com liquidez diária. O objetivo não é ganhar muito, mas ter acesso rápido ao dinheiro quando necessário. A reserva é a base de toda a estratégia. Sem ela, investir em ativos de risco se torna imprudente, porque qualquer imprevisto pode obrigar a vender investimentos em momentos ruins. Começando pequeno, a força dos aportes mensais. O primo pobre sabe que não precisa de grandes quantias para começar. Ele entende o poder dos pequenos passos dados de forma contínua. Investir R$50, R$100 ou R$200 por mês pode parecer pouco, mas quando aliado ao tempo e aos juros compostos, torna-se uma verdadeira fortuna no futuro. A estratégia é transformar o investimento em hábito automático. Assim como pagar contas, investir precisa ser compromisso mensal, não algo feito quando sobra. O primo pobre programa aportes automáticos, garantindo disciplina mesmo em meses de correria. O grande segredo está nos juros compostos. O dinheiro investido rende, e esse rendimento passa a render também. É como uma bola de neve que vai crescendo ladeira abaixo. Quanto antes começar, maior será o efeito. O tempo é o maior aliado do investidor disciplinado. Onde investir? Escolhas inteligentes. Com a reserva formada,
o primo pobre passa a diversificar. Ele sabe que não pode arriscar todo o seu dinheiro em um único lugar. A estratégia começa pela renda fixa, depois se expande para ações, fundos imobiliários e até ativos internacionais. O importante é ter equilíbrio entre risco e retorno. Ele evita cair em modismos, não entra em ativos apenas porque estão na moda ou porque alguém disse que vai dar certo. Em vez disso, estuda, analisa e só investe em algo que entende. Diversificação é o lema. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Outra característica é a paciência. O primo pobre não espera enriquecimento rápido. Ele sabe que bons investimentos precisam de tempo para mostrar resultados. Em vez de procurar atalhos, ele constrói degrau por degrau, sabendo que o resultado virá com disciplina. Os erros que o primo pobre evita. Aprender com os erros dos outros é mais barato do que aprender com os próprios. O primo pobre sabe disso e se mantém atento às armadilhas. Ele evita investir em esquemas de pirâmide, que prometem ganhos rápidos e garantidos e que invariavelmente acabam em prejuízo. Ele também evita investir em algo que não entende, porque sabe que se você não entende como ganha, não vai entender como perde. Outro erro que ele evita é usar a reserva de emergência para comprar supérfluos. A reserva é proteção, não é para ser usada em viagens, festas ou compras por impulso. Ele também não cai na armadilha da comparação. Enquanto muitos se frustram olhando a vida de outros, o primo pobre foca na própria evolução. Seu progresso é comparado apenas com ele mesmo. Se hoje está melhor do que ontem, já é vitória. Investir para conquistar liberdade. No fim, investir não é sobre dinheiro, mas sobre liberdade. O primo pobre entende que acumular riqueza não é o objetivo final, mas sim conquistar a capacidade de escolher. É poder mudar de emprego sem medo, abrir um negócio, viajar, passar mais tempo com a família ou simplesmente viver sem a ansiedade de não saber se conseguirá pagar as contas no próximo mês. Essa liberdade é fruto de disciplina, paciência e consistência. O primo pobre mostra que não importa de onde você começa, mas para onde você decide ir. Com poucos recursos, mas com visão e determinação, ele constrói um futuro de tranquilidade e escolhas. A lição do primo pobre é clara. Não é o tamanho do salário que define seu futuro financeiro, mas sim a forma como você administra o que tem. Organizar, proteger, investir com disciplina e evitar armadilhas são passos acessíveis a todos. Mais do que números, é sobre construir segurança e liberdade. Investir é uma jornada de autoconhecimento e paciência. Quem começa pequeno, mas mantém constância, colhe grandes frutos no futuro. A mensagem é simples e poderosa. Não importa se você é primo pobre hoje. O que importa é que você pode se tornar primo livre amanhã. Gostou? Curte. Compartilhe. Siga nosso canal.